Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Os anos 90 foram anos de ouro para a Disney, que lançou várias animações realmente memoráveis, que estão na história de todo mundo. Todo mundo lembra pelo menos de uma animação dessa década. Hakuna Matata. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Ô, parou, peraí, vem cá. E dentre tantos sucessos, existe ali um filme que é o top of mind, o mais lembrado, o mais icônico entre todos eles. Exatamente, estamos falando de O Rei Leão, que talvez você nem saiba, mas que possui duas continuações e até um remake. E é justamente sobre esse apanhado todo que a gente vai falar hoje aqui no canal Piuí, tentando entender como esse filme se tornou tão icônico, se ele é realmente tão bom como a gente lembra e como são as continuações dessa obra. Então apague as luzes aí do seu quarto, já pegue logo seu filho, vá pra beira de um penhasco com ele, porque tá começando a saga O Rei Leão aqui no canal Piuí. Deixa o like, por favor, aqui embaixo. Deixa ele aí. Quer me segurar, talvez assim? Deixa eu tentar. Não. É impossível falar de O Rei Leão sem lembrar de Walter Elias Disney, ou para os íntimos, o Walt Disney, isso mesmo, o criador dessa parada toda, que lá em 1916, ainda criança, viu o filme da Branca de Neve e ficou completamente encantado com isso, e anos depois acabou criando a Walt Disney Studios, que dentro do seu currículo, lá em 1938, tem o filme A Branca de Neve e os Sete Anões. A primeira animação com a duração de um longa-metragem, e que com certeza marcou a vida de todo mundo. Acho que todo mundo já viu pelo menos uma ceninha dessa animação. Eu vou pra casa agora, eu vou. Pararatim-bum, pararatim-bum. A partir daí, iniciava-se uma era de muito sucesso para esse estúdio, que traria até nós algumas das animações mais memoráveis da história, como Dumbo, Cinderela, Pinóquio, entre tantos outros. Ah, no meu tempo que era bom. Porém, lá em 1966, Walt Disney acabou passando dessa para uma melhor devido a um câncer, e especialmente a partir desse momento, os estúdios Disney passaram por maus bocados e tiveram 2 décadas bastante complicadas e com várias animações que não deram tão certo assim. Foi só lá em 1989 que o estúdio Disney de animação conseguiu se reerguer com A Pequena Sereia. Esse filme iniciou um verdadeiro renascimento da Disney nas animações e abriu portas para que várias outras, que hoje a gente considera como clássicas, pudessem ser realizadas, como Aladdin, A Bela e a Fera, Pocahontas, Hércules, O Corcunda de Notre Dame e, claro, a mais icônica de todas elas, O Rei Leão. Desculpa, parei, vou parar. Por que você tá gritando comigo? Eu não sou surda. E olha só, não era a maior das apostas, mas o pessoal da Disney trabalhou por anos e anos em cima dessa animação, mudando o roteiro, alterando o projeto. A gente pode falar que com certeza Rei Leão é o rei das animações. Lançado em 1994 com o roteiro de Irene Mack de Valente, Jonathan Roberts de O Corcunda de Notre Dame e Linda Wolverton de A Bela e a Fera, e dirigido por Roger Ailes de O Bicho Vai Pegar e Rob Minkoff de O Pequeno Stuart Little. Pequeno Stuart Little sempre me pega um pouco esse nome. Esse título é muito bom. E o Rei Leão já começa com aquela cena que eu não queria fazer de novo, mas ela é tão clássica. Essa aí, não tem o que falar, né, cara? É muito icônico. O sol nasce no horizonte, vários animais vão até um penhasco, onde assistem à apresentação de Simba, o herdeiro do rei. É o ciclo sem fim. Ciclo sem fim. E ali a gente vê primeiro o pássaro azul voando, levando a gente até aquele pico de rochas. E lá em cima temos Mufasa, Simba, a mãe de Simba, Sarabi, e também o líder espiritual Rafiki, que é justamente quem vai pegar o Simba e vai erguer ele assim na beira do penhasco e mostrá-lo para a multidão. E nesse momento vem uma luz divina que ilumina essa cena, e aí sim o filme corta e entra o título, O Rei Leão. Brabo! E a música é o Ciclo Sem Fim torando no fundo. Nesse ciclo sem fim.
Vou falar, tá? Essa abertura aqui deve ser um dos inícios de filme mais memoráveis da história, levando em consideração live action também, tá? É muito difícil de você rebater uma aspa dessa. Isso porque essa cena é linda e é muito envolvente, a animação é muito fluida, a arte é colorida e a música Circle of Life, composição do Elton John e do Tim Rice, ela apresenta perfeitamente esse universo. A gente já falou um pouco lá em Jurassic Park sobre como o tema de Jurassic Park contribui para dar a magia para aquele filme. E aqui é exatamente a mesma situação. Essa música, que tem um músico africano logo no início para falar aquelas partes que a gente não sabe o que ele tá falando, né? A parte do Natiné, na Babibi Babá. Isso dá um tom muito legal pra gente de savana, sabe? Uma pegada realmente africana ali no início da obra. E depois a gente é apresentado a uma letra que nos conquista e uma melodia maravilhosa. A música original a gente não conhece, né? A gente só conhece O Ciclo Sem Fim. Aliás, a música aqui no Brasil é interpretada pela Eliana Estevão, que manda muito bem mesmo, e toda essa abertura, a animação é muito fluida, que nem o Léo falou, né? Isso porque eles utilizam também ali um pouco de computador. Claro que é uma animação 2D, mas para deixar esse movimento mais fluido, uma parada mais lisa, eles tiveram que usar o PCzão para rodar, né? Além disso, os caras estudaram o movimento real dos animais, né? Então os animadores foram até um parque lá no Quênia para ver como é que os bichos se mexem e tudo mais, e eles conseguiram passar essa noção meio de Discovery Channel nos animais e como eles se movimentam, mas com toda essa parte artística que, pelo amor de Deus, é um negócio lindo. Absolute cinema. Depois da abertura, somos apresentados ao personagem Scar, que é irmão de Mufasa, o pai do herdeiro Simba, que não foi até a apresentação do menininho. Isso porque ele é invejoso, entendeu? Claramente ele se porta como um vilão, porque ele deveria ter sido o rei, ele não aceita que o Mufasa é o líder de tudo, então a gente vê nesse personagem um tom bem maquiavélico. Eu estou tremendo de medo. Não, Scar, não olhe pra mim desse jeito. Tudo isso de uma maneira muito performática, assim, ele é bastante diferente do Mufasa, né? Ele deixa claro desde a primeira entrada que ele é malvado. E como o Miguel falou, agora ele tem mais um problema. Afinal de contas, quando o Mufasa morresse, ele seria o rei. Só que agora tem essa pedra no sapato que é o Simba. Assim, ele ficou muito incomodado com isso, obviamente, mas aqui ele dá uma de João sem braço, ou uma de João sem pata, e ele fala pro Mufasa que não foi porque realmente acabou esquecendo do evento. Sarabi e eu não vimos você na apresentação de Simba. Isso foi hoje? Oh, eu devo ter perdido a memória. O tempo passa e o príncipe já é uma criança e ele está lá com seu pai Mufasa, eles estão observando o sol e nesse momento o Mufasa fala, olha, tudo que o sol toca é nosso. Menos aquele local lá, que é um pouco trevozinho, lá tu não é pra chegar não, tá? E aquele lugar escuro lá? Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá, Simba. E aí ele comenta que esse reino todo que agora está sendo aí banhado pelo sol, um dia vai ser do Simba, porque é assim que as coisas funcionam, é assim que o ciclo da vida funciona. Um dia o Mufasa vai estar lá em cima olhando pelo Simba, que vai ser a pessoa que vai estar comandando o reino no lugar do seu pai. O discurso é lindo, é emotivo, mas o Simba, ele é novinho, ele quer saber de aventura. Então, quando o Mufasa fala que ele não pode ir em algum lugar, é justamente naquele lugar que ele começa a ter vontade de ir. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. O Simba, espírito de porco, vai lá pro Scar e começa a falar assim, olha, você é rei, daqui a um tempo você é rei. E o Scar comenta assim, pois é, né, que coisa, né, vai ser rei. E o Scar, pensando na maldade que ele tem dentro de si, começa a falar pro Simba, teu pai falou que tu não pode ir naquele local específico, né? Pois é porque lá só os corajosos vão, os verdadeiros bravos vão até lá. E aí o Simba pensa, mas eu sou corajoso, eu sou bravo, então eu também tenho que ir lá. Um cemitério de elefantes não é um lugar para um príncipe. Oh, Um cemitério? Legal! ora, essa eu falei demais. Não satisfeito em fazer cagada sozinho, ele pensa assim, cara, quem sabe eu não levo uma amiga pra ir até lá e morrer comigo. É assim que ele chega na Nala e fala pra ela, ó, tem um lugar maneiríssimo pra gente visitar. Os dois então mentem pras suas mães, dizendo que eles vão ir dar uma brincada em qualquer lugar aqui perto e tal, e elas, ainda assim, suspeitando das crianças, falam assim, pois bem, o Zazu, o nosso bobo da corte aqui, vai ir junto pra ficar de olho em vocês, tá? É bobo da corte e conselheiro também, né? Não tira o Zazu pra bosta, pô. Vamos te matar agora. Simba e Nala querem chegar logo naquele local, mas o que o Simba realmente quer é ser rei. E o que eu quero é ser rei. Tá cantando errado essa canção, tá? Não, é assim? Tenho mais.
O que eu quero mais é ser rei. Ah, esse mais quebra, hein? E o que eu quero mais é ser rei. Os dois conseguem dar um perdido no Zazu e vão parar até o cemitério dos elefantes, que é um local claramente assustador, amaldiçoado, mas é aquele papo, né? O Simba ouviu do Scar que só os corajosos vão até lá, então o Simba quer continuar. Eu rio na cara do perigo. Acontece que naquele local que já não é mais tão colorido, já não é mais tão alegre, eles são encontrados por 3 hienas famintas, que começam a brincar com esses 2 leões. Elas chegam ali na volta e já pensam assim, rapaz, hoje a nossa janta está garantida. O Simba e a Nala tentam escapar dessas hienas, mas não conseguem, são emboscados por elas, e é nesse momento que surge ele, Mufasa, das sombras. Isso porque o Zazu foi até lá, avisou ele sobre o ocorrido, e Mufasa chegou bem na hora de dar-lhe um cagaço nas hienas. Adeus! Ele se decepciona com o filho e fala, pô Simba, eu dei uma de papo marçal aqui, te passei todo um papo motivacional aqui, e tu vai lá e faz essa cagada aqui, tu não pode ser assim não, cara. Porque lá em cima, os seus ancestrais vão ficar de olho em você, você tem que orgulhá-los. Os grandes reis do passado olham para nós lá das estrelas. Verdade? Inclusive, o Mufasa fala assim, um dia eu também estarei lá em cima olhando por você. E se você se sentir perdido, tiver dúvida se deve ir a algum lugar ou não, você precisa justamente pedir orientação dos nossos antepassados. E essa é a segunda vez que o Mufasa fala que um dia vai morrer. E nesse momento o filme começa a demonstrar uma característica que é ser nada sutil, né? Ele realmente entrega muita coisa do plot logo de cara, então você já vai se preparando. Então assim, dá pra dizer, ele não é um poço de sutilezas, mas pelo menos os diálogos são muito emocionantes, né? E eles são bem marcantes também. São bastante competentes, eles trabalham muito essa ideia do ciclo da vida, né? Era uma parada, inclusive, que os realizadores tinham como dúvida, como é que eles iam fazer um grupo de leões, sendo que o leão é justamente o maior predador que tem no local, entendeu? Ele tira a vida dos outros, como assim ele faz parte do ciclo da vida? E o Mufasa vai lá e fala, né? Quando você morrer, você também vai virar adubo para as plantas, que eles vão se alimentar, os animais e tal. Então todo esse ciclo da vida existe até com você, Simba. Só que tem uma parada, né? Quando o antílope morde a grama, o mato, o leão não faz ah, né? Quando o leão morde o antílope, por outro lado... Estamos todos ligados no grande ciclo da vida. Enfim, a hipocrisia. Logo depois do acontecido, a gente vê que o Scar vai falar com as hienas e ele tá muito pistola porque elas não tiraram a vida do Simba. E aqui fica claro que o Scar é meio que um líder dessas hienas e ele tramou todo esse negócio. Porém, durante essa conversa com essas hienas abobadas, ele tem uma ideia. Ele percebe que talvez melhor do que tirar a vida do Simba seja tirar a vida do Mufasa e do Simba. E pra deixar claro suas intenções maléficas, é óbvio que ele vai cantar, né? O Scar vai até o Simba e começa a falar pra ele, olha, o teu papai tem um segredo pra ti, um presente que ele vai te dar. Ele vai te entregar isso aí na BR-116 dos animais. Vai lá e espera. E o Simba, que é ingênuo, é um filhote, vai até lá, né? Vou gostar da surpresa? Simba, ela será de matar. De repente, enquanto o Simba tá ali parado, no meio da BR, começa a vir uma verdadeira manada de gnus, que são uns bois cavalos, uns bichos que nem existem na verdade, entendeu? Mas vamos fingir que existe, beleza. Inventaram pro desenho. Tá inventando esses nomes. Vem uma manada de gnus e o Simba se vê em desespero. Ele começa a correr, ele precisa escapar dali e é nesse momento que o Scar vai até o Mufasa e fala assim, ô Mufasa, o teu filho tá precisando de ti. O Mufasa chega a ver o filho dele no meio daquela manada e sem pensar 2 vezes dá um salto heróico, pula lá pro meio e começa a correr atrás do Simba pra conseguir salvar ele. E de fato, depois de passar por alguns apuros, de deixar o garoto cair mais uma vez, ele consegue pegar o Simba e colocar o seu filho em um lugar seguro. Porém, o Mufasa acaba sendo atropelado por esses gnus e começa a ter dificuldade de sair dali. Vendo que vai morrer, que não vai conseguir chegar até uma rocha segura, ele então começa a escalar um penhasco. Mas o local que ele está escalando não é nada fácil. E quando ele chega perto de um ambiente realmente seguro, tá lá o Scar. E aí ele pede ajuda pro seu irmão. Porém, o Scar se aproxima dele e fala, vida longa ao rei, e dá um golpe de misericórdia, jogando o Rei Leão diretamente no meio dos gnus e fazendo assim com que ele morra. Vida longa ao rei.
Ele cai, o Simba fica completamente assustado com o que acabou de acontecer, ele corre até o corpo do seu pai, tenta falar com ele, mas o Mufasa já tá indo dessa pra uma pior, né? Porque eu acho que animal não vai pro céu. Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Eu tô chorando só. E vou dizer uma coisa, tá? Essa cena aqui é muito triste. Foi meu trauma de infância. Ela realmente é pesadíssima e isso é muito bom porque ela é muito bem feita, cara, tudo é muito icônico, você consegue lembrar dos quadros dessa cena, você lembra dos animais correndo. Você lembra do Scar fazendo assim com a unhazinha? Eu não vi o filme quando eu era criança, o Léo teve esse trauma quando eu era criança, eu não vi, e mesmo sem ver, só ver algumas cenas espalhadas, na minha cabeça, sem ver o filme, eu lembrava do Scar pegando e metendo as unhas na pata do Mufasa, tá ligado? E a direção dessa cena é muito competente, a gente vai ter ali o Scar num contra-plongé, mostrando o quão vilanesco ele é. Depois a gente tem o Simba vendo essa cena, entendeu? Um movimento de câmera que passa pra gente o desespero dele. Cara, é uma cena muito, muito triste e muito icônica. Cinema, cinema. A trilha sonora do Hans Zimmer é um capítulo à parte inteiro em Rei Leão, porque ela é uma trilha inteira muito boa. Aqui tem essa música triste que entra, pega você, se você não ficou triste com a cena em si, a música vai fazer você se emocionar. E que nem eu falei, eu não vi esse filme na época e tal, sempre foi uma falha de caráter minha, mas eu finalmente assisti e até hoje é uma cena emocionante. Eu tô chorando, você tá chorando. Já que o Miguel falou do Hans Zimmer, esse cara virou uma espécie de ícone aí, talvez seja hoje o mais famoso dos compositores do cinema. Trabalhou em Interestelar, trabalhou em Inception, fez Duna, mas na minha opinião o Rei Leão continua sendo o melhor trabalho da carreira do Hans Zimmer. Ele ganhou um Oscar por esse filme e o motivo pelo qual eu acho que essa é a melhor trilha dele é justamente a diversidade. Muitas vezes eu ouço as trilhas do Hans Zimmer e acho vários temas parecidos uns com os outros. Aqui em Rei Leão tem de tudo, meu amigo. Tem o tema triste, tem o tema da alegria, tem um momento de tensão e todos eles funcionam muito bem. Sério mesmo, cara? Você é muito foda. Aliás, esse lance do rei ser assassinado pelo irmão é uma coisa antiga, tá? Vem lá de Hamlet, que na verdade vem lá da lenda de Amleth, que olha só, foi visto recentemente no filme Homem do Norte, que é essa parada bem teatral, que o rei é traído por seu irmão, que assim o filho acaba ficando perdido, anos depois busca vingança. Então todo o Rei Leão é baseado numa obra de Shakespeare. Esqueceu alguma coisa? Na sequência, o Scar vai até o seu sobrinho Simba e fala pra ele assim: meu amigo, já pensou o que vai acontecer quando descobrirem que você foi o culpado pela morte do seu pai? Que você veio até aqui, que você desobedeceu ele e que agora ele está morto. Se eu fosse você, eu fugiria daqui. É exatamente isso que o Simba faz, ele sai correndo dali. O Scar aproveita, manda as hienas irem atrás e dessa vez darem cabo de uma vez por todas do Simba, mas ele consegue escapar, ele acaba parando no meio de uns espinhos e tudo mais e dá um jeito de ir adiante, enquanto elas pensam que ele vai morrer de qualquer maneira. Já o Scar volta pro reino, fala o que aconteceu, diz que o Simba morreu, o Mufasa morreu e agora ele é o novo rei e inicia uma nova era do reino, onde leões e hienas viverão em harmonia. Nova era na qual leões e hienas estarão juntos. Simba desmaia no deserto e acaba sendo encontrado por Timão e Pumba. Dois personagens com carisma estratosférico, tá? Esses personagens são muito bons mesmo e eles até levantam a moral do Simba, que tá todo triste, afinal ele perdeu o pai, ele foi meio que expulso do reino, tá triste, não quer voltar porque tem medo, só que daí Timão e Pumba falam pra ele: olha, não fica assim, tem que levar a vida com leveza, tem que ficar de boa, tem que aplicar o Hakuna Matata. Ou na dublagem original, Hatuna Matata. E vou dizer, tá? É um pouco incômodo ouvir Hakuna Matata hoje em dia. É. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. E aí rola essa música que é a inimiga da terapia, porque ela fala justamente, né, essa filosofia de vida que é os seus problemas você deve esquecer. Isso é o Hakuna Matata, entendeu? É viver deixando os problemas de lado, vai jogando um pra lá, outro pra cá. Deixa acontecer naturalmente. Essa não tá no filme, né? Mas poderia estar aqui, porque esse pessoal começa a cantar e assim eles vão ensinando o Simba a viver, meio que adotam ele como parte desse trio aí, dessa família que se formou. Aliás, olha só, o nosso Simba nem come mais animais grandes, ele come agora vermes e tal. Ele se alimenta de uma forma não vegetariana, mas quase. Hakuna Matata. Viscoso, mas gostoso. E aí, numa transição muito bonita, onde eles vão caminhando, a gente vê os anos se passando e o Simba crescendo e ficando igualzinho ao Mufasa.
Timão e Pumba são demais, tá? Esses personagens são incríveis. O filme, quando tem a entrada deles, muda até um pouco o tom, porque fica mais alegre, fica mais divertido. E aliás, essa música Hakuna Matata deve ser a música mais popular de Rei Leão. E tipo assim, ser a música mais popular de Rei Leão é uma parada muito grande, tá? Porque já tem muitas músicas grandes. Parabéns, pessoal! Eu ia dizer que eu acho que ela não é a mais popular, porque tem várias músicas aqui que eu acho que assim, elas são muito populares. Mas eu acho que é a mais popular. Não. Muito conhecidas. E isso acontece porque o Rei Leão tem só música braba. É um acerto atrás do outro e o filme integra todas elas muito bem à trama. Então quando eles começam a falar sobre a filosofia, entra essa música que vai mostrando como eles vivem, vai explicando isso. A mesma coisa, o ciclo sem fim, o ciclo da vida. A música entra, ela faz a gente entender a filosofia de pensamento desses personagens. Cara, Rei Leão só tem música braba, não tem nenhuma no filme inteiro que você diga assim, puxa, essa é meia boca. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. O Simba começa a viver feliz e alegre, mas às vezes ele começa a lembrar do passado dele, envolvendo seu pai, o reino. Então, olhando para as estrelas, ele começa a ter meio que uma conexão com seu pai, uma conexão cósmica, religiosa. E por meio de uma conexão neural, o Rafiki começa a sentir que o Simba tá vivo. Já era tempo. Simba, Timão e Pumba estão de boa. Só que Timão e Pumba não são leões, entendeu? Então eles estão ali na natureza correndo alguns riscos. E um deles é uma leoa doida que aparece lá do nada, caçando os dois bichos. E nesse momento a gente acha que vai dar ruim pros dois. Pumba, o que está fazendo? Ela vai me comer! É aí que o Simba chega pra proteger os seus amigos e percebe que aquela ali é ninguém mais, ninguém menos do que a Nala. E aí eles começam a conversar, eles começam a se lembrar da infância deles e toca mais uma música muito icônica aqui, composta de novo pelo Elton John e pelo Tim Rice, que é aquela lá assim, ó. Esta noite o amor chegou para ficar. Presta atenção numa coisa, tá? Esta noite. E olha só, na animação tá de noite, né? Guarda essa informação pra parte 2 do vídeo. Silêncio, tá rolando sexo. Depois de alguma cantoria e encebação, a Nala lembra que o reino tá uma merda, porque o Scar tá tocando terror lá, já não tem mais comida, as hienas estão dominando, ele manda em todos os leões, então ela fala pro Simba, ó, a gente precisa voltar lá, você é o verdadeiro rei, você vai nos salvar. Só que o Simba fala Hakuna Matata, entendeu? Esse problema já foi, eu já esqueci. A minha mentalidade hoje é outra e tal, e ela fala, não, mas você é o príncipe, você tem que proteger o reino, você tem que voltar. E ele fica ali se encebando, não quer ir, fala, não, eu não vou, eu vou ficar aqui com meus amigos. Acha que pode chegar aqui e me ensinar a viver minha vida? Você nem sabe tudo o que eu passei. Saberia se você me contasse. Esqueça isso. Ótimo. Mas aí o Rafiki encontra o Simba, rola um papo filosófico, onde ele explica pra ele, né? Ele fala assim, poxa, é o seu lugar no ciclo da vida, você precisa assumir esse posto, entendeu? E mais do que isso, ele olha pras estrelas e lembra do Mufasa, ele vê o Mufasa. Aí eu me arrepio, tá? Porque vem essa trilha do Hans Zimmer. Essa trilha é muito forte, muito poderosa, o Simba olhando pro céu, aparecendo o semblante ali do Mufasa, e vem essa voz, Simba, lembre de quem você é, que no dublado é maravilhoso, mas no original é simplesmente James Earl Jones, a voz do Darth Vader, né? Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Muito bom. Remember who you are. You are my son and the one true king. Ai, arrepiei. Tô todo arrepiado. Bom, e depois de conversar com o céu, aí eu acho que o Simba fica motivado e ele fala, eu vou ter que voltar mesmo, né? Tenho coisa pra fazer. Ei, aonde vai? Eu vou voltar. Isso, Ele retorna até o seu reino com Timão, Pumba e Nala. Quando ele chega lá, já vê o Scar e aí rola uma intimidação, porque o Scar chega perto dele e fala assim, meu amigo, mas acontece que você matou seu pai e agora eu vou revelar isso pra todo mundo. E aí o Scar começa a falar essas coisas e o Simba fica assustado. Ele começa a se sentir intimidado, vai andando pra trás, até que ele chega à beira de um penhasco. E é ali, quando ele tá exatamente na mesma posição que o pai dele, que o Scar se aproxima, se sentindo todo gostosão, e revela que foi ele que matou Mufasa e que agora ele vai fazer exatamente a mesma coisa com o Simba. Eu matei Mufasa.
E essa é a faísca que acende, a fagulha que o Simba precisava pra virar herói, entendeu? Pra virar o descendente de Mufasa. Ele consegue juntar as forças e sair daquele penhasco, e assim começa uma grande batalha. É hiena brigando com leoa, é Timão e Pumba dando carrinho em hiena, é uma batalha... Tem voadora, né? Tem voadora, tem de tudo, é pata, é... Cuidado! Mas no meio dessa batalha, o Simba mostra que ele é o rei dessa parada. Não é à toa que ele consegue dar cabo do Scar e joga ele morro abaixo. Porém, o vilão sobrevive. Mas é aí que surgem várias hienas ali embaixo. Isso porque o Scar tava botando tudo no das hienas, entendeu? Ele falou assim, cara, a culpa não foi minha, tu vê, tinha umas hienas e tal. E aí, quando ele cai e é cercado por elas, a gente entende que as hienas tiraram a vida do grande vilão. Simba então dá um rugidão, mostrando quem é que manda em tudo, quem que é o rei, e o filme termina como começou, com agora o Simba apresentando seu herdeiro ali ao lado da Nala e tudo mais, mostrando que agora o ciclo não para, entendeu? É o ciclo sem fim! Tacaracu, tacu, curacu, tacu. Emocionante demais. O Rei Leão custou 45 milhões e faturou impressionantes 981 milhões. Cara, é muita grana, 94, animação. Isso aqui foi um fenômeno que não tem precedentes. É loucura. É muito dinheiro. O filme ganhou ainda o Oscar de melhor canção original pelo tema romântico ali da Nala com o Simba, além de ter recebido a estatueta de melhor trilha sonora, aí pro Hans Zimmer, né? Porque a gente tem aqui várias músicas cantadas, em grande parte compostas pelo Elton John e pelo Tim Rice, e temos também toda essa parte orquestrada pelo Hans Zimmer. E assim, absolutamente todas as músicas do filme, sem exceção, elas são impecáveis e maravilhosas. Perfeito, sem defeito. Esse filme aqui é muito bem avaliado por crítica e público, ele é praticamente um desses filmes perfeitos, assim, tu tenta tirar uma coisinha ou outra e tu quase não consegue chegar em lugar nenhum, porque ele é muito redondinho, é um ciclo, né? E é um ciclo maravilhoso e sem fim, porque esse é um desses filmes que resiste ao teste do tempo. Os anos se passam, mas ele continua maravilhoso, tem várias lições super legais pra quem tem filho, pra quem tem criança em casa, mas ao mesmo tempo é um filme que com certeza vai satisfazer também os adultos. Tem esses números musicais muito bons, personagens excelentes, é uma animação linda, tem muita personalidade. Cara, isso aqui é obra-prima. Entra no top 10 de maiores filmes da história, tá? Perfection. Todo esse sucesso é óbvio que ia gerar uma continuação. E ela veio, mas não do jeito que a gente esperava. Eu não entendo como é que isso aconteceu, tá? Um filme que faz quase 1 bilhão, uma animação, e aí a continuação não é direta pro cinema. O que eles tinham na cabeça? Nos anos 90 e no início dos anos 2000, a Disney começou a lançar várias sequências de suas animações direto pro home video, pro VHS. Isso porque naquela época isso bombava, tá ligado? Realmente fazia um bom dinheiro com as locações. E também tem que levar em consideração todo o custo de produção de uma animação dessa. Se eles conseguem reduzir um pouco o custo da produção, eles conseguem entregar mais rápido esses filmes, né? Não é uma boa ideia. E aí tá um dos grandes motivos pelos quais a Disney foi fazer Aladdin 2, Rei Leão 2, sei lá o que 2, tudo pra home video. Especialmente depois de O Rei Leão, dizem os boatos que começou uma pressão muito forte dos executivos da Disney para que as animações fossem feitas em prazos menores, porque eles queriam aproveitar o sucesso, entendeu? Eles acabaram de fazer um filme que faturou quase $1 bilhão em bilheteria, então isso precisa sair logo uma continuação para que eles aproveitem toda a onda deixada pelo primeiro Rei Leão. Que estúpido, selvagens gananciosos! E assim, a gente não falou exatamente quanto tempo demorou para fazer o primeiro Rei Leão, mas assim, se tu vai atrás de informações de bastidores e tal, foram muitos anos. Isso porque Rei Leão foi lançado em 94, mas eles começaram a produção em 88, então ficou 6 anos ali sendo produzido com 45 milhões investidos. Então assim, claro que deu muito certo, fez muita grana, tem que levar isso em consideração, mas é sempre uma aposta, né? Não se apressa a arte. Já o Rei Leão 2 foi anunciado em 1995 e a previsão de lançamento dele era
1996. Então, a não ser que esses animadores trabalhassem num regime de escravidão, isso nunca aconteceria. E não só não aconteceria, como não aconteceu. Porque mesmo tentando simplificar a animação, simplificar as artes e tudo mais, o Rei Leão 2 não foi produzido em um ano e acabou sendo lançado diretamente para home video. Muitos dizem que era a estratégia inicial da Disney. Ela pensou assim, cara, vamos lançar direto para home video, vamos fazer do jeito que dá e tudo mais. Mas também existem boatos de que, na verdade, o Rei Leão 2 só foi para home video porque quando se viu a qualidade do produto final, a Disney entendeu que não poderia lançar esse filme nos cinemas. Foi isso, tá? Foi isso. Lançado em 1998 nos Estados Unidos e em 1999 no Brasil, com o roteiro de Philip Cobbler de Pocahontas 2 e Cindy Marcos de Corcunda de Notre Dame 2 e direção de Darren Rooney de Mulan 2. É só os caras das continuações, né? Perceba que a equipe já mudou, entendeu? Vamos pegar todo mundo que tá acostumado a fazer home video e vamos botar nesse projeto. Ah, mas também não dá pra ignorar o Rob Laduca, que já fez várias séries da Disney e tá aqui participando, né? Eu acho que desde o início o plano era lançar pra home video, tá? Porque não é possível que eles tenham escolhido essa equipe pensando em levar essa parada pro cinema. Enquanto isso, na série B... O Rei Leão 2, O Reino de Simba, começa bem parecido com o filme original, mostrando a apresentação da herdeira de Simba, que é a Kiara, uma leoa e tudo mais. Aqui novamente vamos ter uma música que é boa, mas não chega no dedo da unha da original, né? Assim como a animação, que é menos fluida, e toda a parte artística, que é mais pobre que a do original. Repara nos animais quando eles estão bem pequenininhos em tela, quando eles estão distantes. Parece que fui eu que desenhei. Cara, é muito ruim, meu Deus do céu. Veja como massacraram meu garoto. Assim, que não eu falei, esse início não é ruim, mas é aquela parada, você já viu isso antes muito melhor, entendeu? Então quando você coloca lado a lado, e é impossível não colocar, já que é uma sequência direta, realmente fica mais fraco e você percebe que isso aqui é o mesmo filme que a gente já viu, só que agora ele é pra DVD, então ele vai ser mais barato e menos bem feito. Que pena. Inclusive ele foi animado no estúdio ali de televisão da Disney lá na Austrália e a gente percebe uma diferença muito grande na qualidade da animação. Como o Miguel falou, tem vários momentos aqui em que a própria ilustração é muito pobre e por mais que ele tente, ele não consegue chegar no dedo da unha do original. Tem até um momento aqui em que eles botam um Mufasa nas estrelas ali no céu, sabe? Como o sol. Mas aí ele acaba aparecendo o sol dos Teletubbies. É um momento que até eu acho um pouco engraçado, sabe? É hora de dar tchau. Depois da abertura, a Kiara já crescida começa a brincar um monte, até que vem o Simba e fala pra ela, olha, cuidado que lá tem a terra dos exilados, lá é perigoso, você não pode ir até lá. A Kiara fica curiosa e tudo mais, mas ele fala, cuidado. E aí o Simba começa a perceber que isso aqui tá muito parecido com o primeiro filme, né, tá o mesmo roteiro. E aí ele fala assim, olha, pra mudar um pouquinho, em vez de mandar um pássaro, eu vou mandar o Timão e o Pumba cuidar dela. Eu quero que vigiem de perto a Kiara. Ela adora se afastar. Mas aí você não vai acreditar o que acontece. Ela dá um perdido no Timão. Não pode ser. Recheio, menos recheio, sem gordura. E nesse perdido... É o ciclo sem fim! Não, mas agora vai mudar, porque nesse perdido ela se encontra com o Kovu, um outro leãozinho que é a cara do Scar. Mas assim, a princípio não tem nada a ver com o Scar, entendeu? Então ela vai, começa a conversar com eles meio que se desafiam e tudo mais, e numa dessas eles acabam provocando um jacaré. E aí eles começam a escapar desse jacaré, surgem mais e mais criaturas perigosíssimas na água, e assim eles começam a fugir juntos e se ajudam nessa fuga, o que faz com que eles se aproximem e comecem até a criar uma certa relação de amizade. Só que é nesse momento que, olha, você não vai acreditar, é o ciclo sem fim, né? Timão e Pumba foram falar com o Simba e agora o Simba aparece no meio dessa situação, dá um rugidão e assusta o Kovu. Isso atrai a Zira, que é a mãe de Kovu e uma seguidora do Scar. É isso mesmo, amigão. Inclusive, a Zira também parece bastante o Scar, né? Algo de errado não está certo. Simba chega pra ela e fala, vaza daqui com o Kovu também, tá ligado? Porque vocês não são aceitos nesse local, vocês foram exilados. Mas antes disso, a Zira deixa claro que o Kovu é o escolhido do Scar pra continuar o legado dele. Como se fosse o filho dele, o filho adotado dele. Já conhecia o meu filho, Kovu? Ele foi escolhido por Scar. E assim,
O boneco é igual ao Scar. É óbvio que a ideia original dos caras era fazer ele ser filho direto do Scar, né? Mas aí, segundo a revista Variety, tinha todo um esquema de que a Zira era a prima do Scar, e aí eles começaram a ficar nesse lance de não querer fazer essa associação, entendeu? Do Scar ter tido filho com sei lá quem e tudo mais, acabaram tirando isso da jogada. Só que, poxa, os dois personagens são iguais, né? Esse moleque é muito filho do Scar. Você é o pai da criança. Mas ele é o pai. Simba, daqueles seu irmão e Kiara, que lembra bastante o do Mufasa no Simba, só que não tem o mesmo peso, e o que também não tem o mesmo peso é a música que é cantada aqui, e eu nem lembro dela. A verdade é essa. É só ver para crer, somos Enquanto isso, o Kovu toma um cagaço da mãe dele, que tá lá dizendo pra ele, poxa, como é que você não acabou com a vida daquela leoa? Porque você tá fazendo amizade com os nossos vizinhos, esses vizinhos que não gostam da gente. E no meio desse rolê todo, acontece que a Zira tem uma ideia. Ela pensa assim, quer saber? Eu vou mandar o Kovu pra lá, vou deixar ele fazer amizade com essa garota, pra que assim a gente consiga tirar a vida do pai dela e dela mesma. Você tem a mesma mente maliciosa que fazia Scar tão poderoso. Depois disso, temos uma música aqui que a Zira canta, que é a música oficial da Cortadolândia, que ela sofre para os seus pares, falando como eles sofrem, coisa arada. Ai, que triste. Uma curiosidade interessante é que essa música foi composta por Joss Whedon, o diretor de Vingadores 1 e 2. Sim, esse cara tava nessa animação, fez essa música, inclusive ele foi indicado ao Annie Awards, porque essa música o pessoal diz que é boa, entendeu? Eu acho ela legalzinha, é uma música bacana, mas ela também não chama muita atenção, né? Não fede nem cheira. É que o grande problema de O Rei Leão 2 é que existe o Rei Leão. E aí, quando você bota os dois lado a lado, esse daqui é inferior em absolutamente todos os aspectos. Ele não consegue chegar próximo do primeiro em nenhum. Eu sei que tem muita gente que fala que adora esse filme, que é o favorito, assim como tem gente que vai falar que o favorito é o Rei Leão 3, mas, cara, não tem como, entendeu? Você sabe o que é favorito? Eu vou te falar, porque você viu quando você era criança, entendeu? Aí, quando você é criança, o critério não é a mesma coisa que você tem hoje em dia. Você tem uma outra visão das coisas. Então, às vezes, você vai ver um primeiro que o outro, às vezes você tinha um DVD de um e não tinha um do outro, entendeu? Você acaba vendo mais um filme e acaba gostando mais dele. Mas é nostalgia só. Vai por mim. Parem de mentir pra mim, eu não sou idiota. E só um comentário, que ali na Terra dos Exilados me chama a atenção a pobreza visual desse filme, cara. Que são uns cenários assim, sério, parece um matte painting, parece um nada. O deserto é nada, cara. É um fundo de uma cor só e absolutamente todos os leões são iguais. A fotografia, né? Não sei se dá pra usar esse termo, né? Fotografia tá, entendeu? É muito pior. O primeiro filme ele tem essas imagens muito marcantes, né? Então às vezes você fecha o olho e consegue ver a pedra onde Mufasa aparece. Você consegue ver o momento onde Mufasa cai. Tudo é muito memorável, tudo muito icônico. Mas aí eu também consigo lembrar perfeitamente desse filme. Eu fecho meus olhos, eu vejo um fundo de cor de burro quando foge e boto dois leões igual na minha frente. Aí, tu tem razão. Aí eu perdi no argumento. O tempo passa e o Kovu cresce determinado a meio que se vingar, entendeu? E na verdade o pessoal em volta dele começa a falar assim, você tem que se vingar, a mãe dele mete essa pilha desgraçada. Então o guri até parece que é bom, sabe? Mas o pessoal mete pilha nele o tempo inteiro. E tem um certo momento que a nossa querida Kiara acaba se movendo numa treta. Começa um incêndio que foi gerado por dois leões exilados, ela fica na pior, como se fosse morrer, e quem aparece lá pra salvar? O Kovu. O Kovu manda bem, tá? O pássaro vê isso, fala e fala, olha Mufasa, ele salvou tua filha, entendeu? E como diz o código, como ele salvou a vida da tua filha, você tem que aceitar ele no reino. E aí o plano da Zira começa a dar certo, porque o Kovu entra no meio dos leões, entendeu? Ele já tá lá infiltrado, só que ao mesmo tempo ele começa a se tornar cada vez mais amigo da Kiara e os dois se apaixonam. E aí vai dar namoro? Vai dar namoro! E aí, meu amigo, ela vai ensinar ele tudo que ela sabe. Que é o quê? É olhar para as estrelas, falar com os ancestrais, não ir no lugar que não pode ir, aquele papo de sempre, entendeu? E ele começa a refletir sobre si, porque ele se lembra da mãe dele falando sobre vingança e tudo mais. Só que, cara, ele não é aquele ser malvado que é pintado pela Zira, entendeu? É outra parada dele. E aí vai rolar, inclusive, aqui uma canção romântica entre os dois, que obviamente tá longe de ser memorável como a do filme original, né? Mas pelo menos essa daqui eu acho que eles investiram mais grana, porque ela é mais bem animada. Sinta a paixão no seu coração, neste mundo encantado.
Simba, observando isso, percebe que perdeu a filha pro Zé Droguinha, né? Então é melhor deixar ele entrar no reino, vamos deixar ele dormir junto com a gente aí pra eu ficar de olho. Só que quem fica pistola com isso é a Zira, porque ela considera isso praticamente uma traição do seu filho, né? Afinal, ele tava lá no reino pra matar o Simba e se vingar de geral, mas não tá fazendo isso. Moleque ingrato. No dia seguinte, os dois saem pra papear e no meio disso aí... Sabe o que o Simba fala pra ele? Que é o céu, pedir orientação, ciclo da vida. Aquele lugar não pode ir. É, quando eu morrer eu vou virar grama, essas coisas aí. Esse papo. Só que no meio desse papinho, o que acontece? Aparece a Zira lá, putaça das ideias, começa uma batalha, aparece um outro irmão do Kovu também aqui que acaba tomando uma ruim, entendeu? Ele acaba ficando na merda. Ele morre. Ele morre, é que eu não queria falar isso que é filme de criança, né, gente? Eu tentei não ser moleque com você, eu tentei. E o Simba, ele sai dali, entendeu? E o Kovu fica falando com a sua mãe e a mãe fica puta com ele. Fica tão puta que dá um tapaço na cara dele e agora ele tem uma cicatriz igualzinha ao seu pai. Quer dizer, não é pai, né? É o cara que escolheu ele pra seguir o legado. É o cara que passou a vida inteira sem pagar uma pensãozinha. Pera aí que só vou comprar um cigarro e já volto. O Kovu não compactua com a mãe dele, ele não quer contato mais com a sua família e ele vai falar isso pro Simba. Só que agora, meu amigo, agora o Simba acha que ele tá de tramóia, que ele ajudou a fazer essa grande emboscada. E aí ele manda o Kovu ir tomar bem no olho. Exílio! E aqui vem a música memorável do filme. Esse você pode falar o que quiser, que esse filme aqui não é um grande filme, que as músicas não são tão boas e tal, mas essa aqui é memorável. Vergonha e desgraça. Eu quero muito que o editor bote a cena que a zebra canta desgraça! Muito bom, velho. Isso aqui é muito bom, velho. Vergonha, desgraça. Kiara vai atrás do Kovu, tenta conversar com ele, porque ela sabe que ele não tem maldade dentro de si. Já a Zira junta seus leões e leoas renegados e vão até o reino pra brigar, entendeu? Pra acontecer uma grande batalha entre os dois. E essa batalha começa. Só que no meio disso aí chega Kiara e Kovu, meio que apaziguando os ânimos. Os dois pregam uma mensagem de igualdade que, olha, bota o Mandela no chinelo, eles começam a falar que todo mundo tem que viver bem, que vai ser um lugar super legal. Comprar na baixa, vender na alta. Isso aí, eles dão várias dicas sobre CDB também. E o Simba, que não tá conseguindo fazer render o dinheiro dele, ouve essa parada toda e fala, quer saber? Eles têm razão, vou ficar de boa. Só que a Zira não. E nesse momento ela avança no Simba. E é aí que a Kiara defende o seu pai. Mas felizmente a Kiara consegue se salvar, mas a Zira não. Ela fica ali pra cair de um penhasco, né? E ela cai desse penhasco. Assim como todo leão dessa franquia tem que cair de um penhasco, acontece isso com a Zira e ela morre. No final, o Kovu é aceito pelo Simba e agora ele faz parte da turma. E aqueles leão renegado também, tá? Somos um. O Rei Leão 2, o Reino de Simba, não tem assim muitos dados a respeito da produção. O pessoal não sabe muito bem quanto é que custou, mas dizem que ele vendeu 15 milhões de unidades no home video. Inclusive o Chicago Tribune fala que esse filme aqui gerou 460 milhões em vendas e aluguéis do filme. E cara, esse número é inacreditável, né? Isso aqui tá certo? Esse número é surreal. Assim, cara, se isso aqui for real, a notícia existe, o negócio tá aí, mas é muita grana. O filme então saiu muito bem comercialmente. Nas críticas, obviamente, ele não teve a mesma recepção, justamente porque ele é bastante inferior ao primeiro. Eu acho que se você assistir ele num sábado à tarde, com o seu filho na sua casa... Você dorme. Talvez você durma, mas o seu filho vai se divertir e talvez você também se divirta com algumas cenas. Agora, na comparação, ele realmente fica muito, mas muito abaixo do original. O primeiro filme é basicamente uma adaptação de Hamlet do Shakespeare, esse aqui é basicamente uma adaptação de Romeu e Julieta. Só que aí piorando bastante o material original, né? Pra mim esse filme aqui é fraco, fraquíssimo. Sei que tem muita gente que gosta, mas que nem eu falei antes, é muito uma situação de nostalgia, né? Você lembra desse filme, você assistiu quando era criança, você tinha o DVD, assistia até furar ele e acaba guardando com carinho. Mas assim, olhando hoje, no frio, é complicado, né? O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Eu acho que o primeiro filme consegue trabalhar várias lições de uma maneira muito emocionante, muito tocante e que realmente vão perdurar na sua memória por anos e anos. Esse filme aqui, eu acho que você vai lembrar, tipo assim, do Kovu. Tinha um leãozinho, que ele era muito parecido com esse cara, ele era um leãozinho muito maneiro. Tem gente que achou o Kovu gatinho, sabia? talvez você lembre que esse filme aqui tinha um leão gatinho, mas ele tem muito menos poder pra entrar no emocional das pessoas. Eu só lembro de uma coisa, tá? Vergonha! Desgraça! Isso eu não tenho como esquecer.
Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, aperta no like e eu quero um comentário seu. Você guarda com carinho esses dois filmes? O segundo filme, você lembra com muita nostalgia? Como é que é? E não se esqueça que na semana que vem tem a segunda parte dessa saga com o Rei Leão 3 e o Rei Leão do Discovery Channel. Até lá você pode acessar os links que estão aqui na descrição do vídeo que vão levar você às nossas redes sociais, às lives do Miguel e ao PeeWeeCast, podcast do canal Piuí, que já comentou sobre o Rei Leão em um episódio muito recente.